Ministério do Turismo e Instituto Unimed BH apresentam Projeto Música nas Escolas, Descobrindo Talentos. PRONAC 176955, Lei Federal de Incentivo à Cultura. Patrocínio Instituto Unimed BH, viabilizado pelo incentivo de pessoas físicas. Realização Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Olá, queridos alunos e alunas da Escola Municipal Padre Machado, em Brumadinho. Nós somos do projeto Música nas Escolas e eu sou o oficineiro Dudu Mendes, que irá apresentar para vocês a oficina Gravação de uma Música Como Funciona. Eu espero que vocês gostem e compartilhem. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Dudu Mendes, oficineiro do projeto Música nas Escolas, e estou aqui para ministrar a oficina para vocês de gravação de uma música, como funciona. Então, gente, esse tema é muito legal, vou falar para vocês aqui, porque a gravação de uma música, todo mundo sabe que a música é muito importante, seja num filme, seja num show, seja numa orquestra, numa banda, numa novela. A música está em todo lugar, a música é essencial na vida das pessoas. E para que isso aconteça, a gente pensa assim, como foi gravada essa música? Às vezes é um clipe e não tem instrumento, mas está rolando uma música. A música que está ali, a música foi anteriormente gravada em algum lugar, seja num palco, num estúdio, num ambiente propício para gravação de som, música erudita e os seus mais variados estilos. Então a gente está aqui para falar desses estilos, dessas músicas, como elas são gravadas. Antigamente a gente teve a primeira gravação em um equipamento arcaico, claro, na época ele era moderno. Mas o equipamento que se gravava antigamente eram rolos de fita. Então, a gente pode ter alguns exemplos assim de como esse material chegava no produto final, que são aqueles discos grandes, chamados vinil. O disco a música ela é gravada num equipamento grande, que antigamente era moderno, hoje é arcaico. Não se grava mais em equipamentos grandes. Como vocês podem ver ao meu redor aqui, os equipamentos todos bem menores do que os de antigamente. Então, esses rolos de fita que eram gravados, a música, depois eram passados ou para o vinil ou para a fita cassete. E assim a gente tinha a música gravada. Hoje em dia, a gente consegue fazer o mesmo resultado com computadores bem pequenos. A gente está vendo aqui um notebook e a gente está vendo aqui uma placa de áudio, onde se grava hoje em dia os sons, em vários canais. O que é vários canais? Eu posso gravar ao mesmo tempo um violão, um teclado, uma bateria, tudo ao mesmo tempo. Posso gravar um saxofone, posso gravar um trombone, uma flauta, uma gaita. Posso gravar tudo ao mesmo tempo utilizando essas placas que me fornecem vários canais. Então eu posso ligar vários microfones, como esse que eu estou utilizando aqui. Posso gravar outros instrumentos, como a gente pode ver aqui, o violão. A gente tem baixo, tem um carrom, o carrom que imita bem uma bateria e o som é bem gostoso, bem bonito e aproximado da bateria. E a gente pode gravar tudo de uma vez. Por que eu estou te falando isso, gente? Porque antigamente a gente só conseguia gravar um ou dois microfones ou um ou dois instrumentos. Uma grande orquestra, por exemplo, que a gente tem ali saxofone, baixo, violino, violoncelo,
clarinete, trombone, trompete, todos esses instrumentos de orquestra, contrabaixo acústico, tudo isso numa orquestra gigante. O primeiro a ser gravado, o primeiro som a ser gravado, foi gravado utilizando apenas no máximo 2 microfones, chamados LR, como a gente pode escutar nas caixas de som. L, que é esquerda, e R, que é direita. L, R, left, right. Eles faziam isso para soar com 2 caixas de som, com 2 microfones, para soar a maneira que a gente escuta do ouvido direito e do ouvido esquerdo. Então eles colocavam e posicionavam as caixas dessa maneira, para que a gente tivesse essa sensação de escutar tanto do ouvido direito quanto do ouvido esquerdo. Então hoje a gente está modernizado. Como que a gente está modernizado? Eu vou abrir um programa de gravação aqui para ilustrar o que eu estou falando. O programa de gravação que eu vou abrir agora se chama Pro Tools. Temos outros programas de gravação também. Ele é um programa virtual, não é como antigamente que era analógico, gravava-se no rolo de fita em tempo real e não utilizava-se computador. Hoje eu abro uma mesa de som virtual aqui, estou abrindo aqui o Pro Tools para a gente ilustrar. E essa plataforma de gravação, ela é virtual e recebe os canais que saem dessa placa. Assim a gente tem uma gravação, seja uma locução, seja uma música cantada, tocada. Essa música será, essa voz, essa música, essa canção, esses instrumentos serão gravados e representados aqui nessa plataforma de áudio que eu abri aqui, ó. Vai aparecer aí para vocês, gravação de uma música. Tem um canal aqui de baixo que eu já abri. Tem um canal de violão. Baixo é esse instrumento aqui, viu, gente? Já abri o canal dele. E violão é esse instrumento aqui. Já tem um canal dele. Vou abrir também um outro canal, um terceiro canal aqui, que é um canal de voz, que depois eu vou fazer uma brincadeira com uma fala. Eu vou falar uma coisa para vocês e essa brincadeira vai acontecer mais adiante, tá bom? Então a gente tem aqui 1, 2, 3 canais abertos e um canal de master, para onde vai o som que depois a gente vai mixar e ele vai entrar nesse canal de master, que é o canal que a gente escuta. E esse canal vai ser o canal que vai para as caixas de sons ou para os fones de ouvidos, tá bom? Cada canal a gente vai colocar nesse canal um instrumento. Eu vou chamar primeiro, não agora, mas eu vou chamar depois aqui o violão. Ele está plugado por um cabo nessa placa. Ah, Dudu, mas o violão sai som sem tá ligado, né? Sai som sem estar ligado e sai o som por essa caixa, que eu poderia estar usando um microfone para captar. Mas eu posso também usar um cabo para captar o som do violão. Porque o violão em questão aqui que eu estou falando dele é um violão elétrico. Então ele tem a possibilidade de colocar um cabo nele e tirar o som eletricamente pelo cabo. Assim é o baixo e a guitarra, que não tem essa caixa sonora aqui que o violão tem, ó. Tá vendo, gente? O violão tem uma caixa sonora. No caso do baixo aqui, deixa eu chegar perto do baixo, não tem uma caixa sonora. Então, eu posso colocar um microfone aqui para captar o som do baixo? Não, não posso, porque ele não tem a caixa sonora.
Então eu vou ligar ele com o cabo. Já liguei. Ele também está ligado aqui, ó, para a gente gravar. Quem tem curiosidade de ser um profissional, de conhecer um pouco mais esse universo da gravação, pode conhecer, pode visitar um estúdio. A gente aqui está simulando um estúdio, tá, gente? Eu trabalho no estúdio também e lá eu tenho salas de gravação. Uma sala de gravação para bateria, uma sala de gravação para voz. É um ambiente que a gente consegue reproduzir até melhor esse tipo de situação que a gente está fazendo aqui de gravação. Só que aqui a gente consegue também, que a gente está simulando um show para vocês que estão aí em casa assistindo. Então esse show que pode ser gravado aqui nesse palco, o que eu fiz? Eu trouxe o estúdio para vocês. Eu trouxe o estúdio aqui para vocês, para a gente fazer essa gravação de uma música, de canção, de fala. Eu vou gravar daqui a pouco uma fala, vou gravar umas músicas aqui para vocês. Então esse ambiente eu trouxe aqui hoje para vocês, para mostrar um pouco dessa gravação, como ela funciona. Aqui a gente está simulando um show ao vivo, uma gravação ao vivo. E o que eu preciso para isso? Essas ferramentas. O microfone, o cabo ligado no instrumento, esse microfone que eu estou falando para vocês, uma placa de áudio que recebe o som da banda, dos músicos, e um computador para armazenar tudo. Então eu vou armazenar as minhas gravações aqui. Como vocês podem ver aí no baixo, tem um canal do baixo, que o baixo vai ser gravado aqui, ele vai estar sendo representado nessa linha. O violão na linha de baixo, que vai estar representado aqui nessa linha de baixo que vocês estão vendo. E depois eu vou falar alguma coisa ali no microfone ali para vocês verem. E que está nessa terceira linha. O master, essa organização toda desses 2, 3 ou mais sons vai para o master. E o master é o local onde eu mando para a gente escutar no fone de ouvido, no celular, nas caixas de som que vocês estão vendo. Tá bom, gente? Então é isso. Estamos aqui com essa estrutura para gravar aqui. Então agora a gente vai falar dos itens. A gente vai falar dos itens que são utilizados na gravação. Tá bom? São vários e vários itens. Um dos mais importantes, eu queria falar aqui já logo de cara, são os microfones. Porque a gente tem vários instrumentos que precisam de microfone para gravar. Um deles é a voz. Eu preciso de um microfone como esse aqui para gravar minha voz, para emitir a voz, para aumentar. O que o microfone faz, gente? O microfone, ele amplifica o som. Ele amplifica o som, ele torna o som maior. Temos uma cápsula de microfone aqui, que é uma membranazinha aqui, ligado, positivo e negativo. E essa membranazinha, ela vibra quando eu estou falando ou quando um som está chegando nesse microfone. Ela vibra e essa vibração ela é conduzida por um cabo, ou aqui no caso uma frequência, e vai para a caixa de som. E a caixa de som tem outra membrana dentro dela, só que grandona, aquela membrana. Essa aqui, vou até mostrar aqui. Ó. Essa membrana aqui bem maior é a mesma membrana que está aqui dentro, só que ela é maior. Se aqui ela está ligada de um jeito, lá ela está ligada invertida. Então aqui entra e lá sai. E se eu inverter lá, isso aqui, que está ligado de um jeito, inverter. Agora eu ligo aqui de outro jeito e lá de outro jeito. Como está ligado aqui, eu ligo lá e inverto aqui.
Se eu inverter essa polaridade, aquela caixa de som ela se torna um microfone e isso aqui se torna uma caixa de som. Vai sair som aqui. É como vocês já brincaram lá com aquele microfone sem fio? Você pega um copinho desse aqui. Já brincaram? Você põe um fio aqui, um palito de fósforo amarrado, um fio. Aí lá na frente, um outro coleguinha faz a mesma coisa. Aí um fala aqui, ó. Oi, 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 oi. Aí o outro põe no ouvido. Oi, você escuta. Isso é um microfone. Aqui, essa membrana aqui debaixo do copo, ela vai estar vibrando porque você está falando aqui na boca do copo. E o fio está conduzindo essa vibração, chega lá no outro copo, você escuta, porque você colocou aqui. Aí tem essa ideia do positivo e negativo. Você está ligando um fio, está conduzindo, esse fio está conduzindo o som. Essa frequência que você emitiu pela sua voz, está passando por essa linha e chega no... Isso é aquela brincadeira clássica que a gente brincava quando a gente era pequeno de telefone sem fio. Mas, na verdade, tinha um fio. Então, isso é um microfone, gente. Essa membrana que tem aqui dentro, que vibra. E, na hora que ela chega numa membrana maior, esse som é amplificado. Principalmente que a gente também tem essa potência, esse pré, que amplifica o som, esse pré-amplificador, que, no caso, a gente tem... para ligar na caixa, então esse som está amplificado. Nós temos o microfone, então, vários deles para falar. Os microfones que a gente tem, por exemplo, esse que eu estou falando aqui agora, é um microfone dinâmico. Muito usado em shows, muito usado em palestras, muito usado para fala, para locução. E você que tem um sonho aí, de se tornar um locutor, de ver sua voz gravada. Então, gente, pega essa oficina, aproveitem para você conhecer um pouco melhor das coisas. Porque se você gosta dessa situação de locução, dessa vida, dessa profissão, então você pode se tornar um profissional, assim como eu me tornei um profissional do áudio. E temos aí profissionais da locução, que passa pela gravação, dubladores, quem gosta de desenho animado, que tem aquele bichinho que fala, o Rei Leão, Alvin e os Esquilos, aqueles bichinhos lá, todos aqueles bichinhos, aqueles personagens, por trás tem uma pessoa falando, uma mulher, uma criança, um adulto. Está sendo dublado aqueles bichinhos, aqueles bonequinhos. Você achou que eles sabiam falar, né? Sabem não. São seres humanos que falam por trás deles. Então, isso é tanto um filme estrangeiro também, um filme que o ator é estrangeiro, a gente tem um brasileiro lá fazendo a gravação desse filme, ou desse desenho animado. Então, a gente vai falar dos microfones. Esse microfone é um microfone dinâmico. Ele não precisa de um pré-amplificador. Ele só tem a membrana e os transistores aqui para enviar o som para uma mesa de som, para uma placa de áudio, para um computador, para uma caixa de som, para ser gravado. Temos um microfone condensador. O que é um microfone condensador? Ele não é dinâmico. Para que ele funcione, ele precisa de um pré-amplificador para amplificar o som. Gente, estou falando de máscara aqui. Às vezes eu fico um pouco ofegante, mas a gente precisa seguir esse protocolo aí, por causa da pandemia que a gente está enfrentando. Então, notou que eu estou um pouco cansado, é porque a respiração aqui é um pouco difícil. Então tá, voltando aqui. Esse microfone é um microfone condensador, que ele, para funcionar, ele precisa de um pré-amplificador interno, ou uma bateria. Ele precisa ou de uma bateria interna, uma bateria externa, ou mais 48 volts para voltar nele. E ele capta melhor, ele capta um pouco mais que um microfone dinâmico. Então, esse microfone, se você
tiver um som externo, ou de um passarinho, ou uma conversação um pouco mais... Nem precisa estar tão perto, ele já capta, porque ele tem uma amplificação, ele tem uma captação maior. Então, qualquer ruído que a gente tiver fora daquilo que a gente está querendo, ou a voz, ou o instrumento que tiver sido captado por esse microfone, ele capta também. Até uma cigarra que estiver cantando por aí. Tem esse microfone condensador, tem esse microfone dinâmico que eu já falei. Tem esse outro microfone aqui, que ele é muito parecido com esse, só que qual que é a diferença? Ele tem um fio nele, mas ele é o dinâmico, tá? Ele é quase esse microfone, só que esse aqui tem um fio para conduzir. Esse aqui tem uma onda de rádio, uma frequência, está levando a minha voz. Nesse microfone aqui, eu falei do ruído, né? Esqueci de falar. Ele tem essa rodinha aqui, ó. Essa rodinha se chama anti-puff. O puff é uma interferência que a gente às vezes tem para falar a letra P. Então ele fala... Então, para que não tenha esse P muito forte, esse S muito forte, esse ar que a gente transmite, que a gente joga para falar, a gente joga um ar para falar, né? Então, esse ar, ele não é muito bem-vindo na gravação, então, quando está muito forte, né? Então, esse anti-puff, esse anti-ruído, ele é colocado aqui na frente desse microfone para ele diminuir a intensidade do ar, a intensidade do S, que as pessoas às vezes falam S muito forte, ou falam letra B muito forte, ou a letra P muito forte, tipo padre, pão. Então, às vezes dá um P muito forte, ele diminui esse ruído forte. Qual o microfone que a gente vai falar agora? A gente vai falar desse microfone que é super legal, super importante. Ele é mais rock and roll. É o M7B da Shure. A Shure, diga-se de passagem, não é fazendo propaganda não, mas são os microfones mais antigos, mais lendários. São microfones lendários. Então a gente tem um SM57, que é parecido com esse aqui. Só que ele não tem essa cápsula. Ele é muito usado para guitarra, para tudo. Mas esse aqui é muito bom para cantar. Para captar violão também ele é bom. Ele é dinâmico, porém ele tem uma certa particularidade na sua captação, que ele se torna um microfone muito usado para cantar, igual eu falei, música pop, rock and roll. Então ele é um microfone muito usado na gravação, muito usado para canto mesmo. É o M7B da Shure. Temos um microfone aqui muito legal também, falei que ele é dinâmico, né? Ele não é condensador. Que são esses palitinhos aqui, ó, esse microfone da KG aqui. Eu tenho que falar o nome deles porque é importante, viu, gente? Tem que falar o nome deles que é importante. Então, o nome desse aqui é o P17 da AKG. Ele é utilizado justamente, olha onde que ele está posicionado aqui, ó. Ele está posicionado para os pratos. Então, esses sons agudos é muito legal você utilizar esse microfone. Ele é tão potente e condensador, que amplifica muito mais o som. Ele tem até aqui, ó, ele tem um padzinho de menos 20 dB. Inclusive, aqui ele não está ligado não. 0 dB, que ele está captando o som real do que está sendo tocado aqui. E se você quiser diminuir a intensidade, porque ele capta muito, você coloca no menos 20 aqui, ó. Esse menos 20 aqui é para atenuar um pouco a frequência que está sendo captada muito potentemente por ele. Temos um microfone aqui de bumbo que está ligado ali, mas eu vou mostrar um que está mais fácil de mostrar aqui, ó.
para vocês, que são esses microfones ali, aqui, que estão posicionados ali na bateria, no carrom, nos pratos. Esses microfones aqui são praticamente aqueles que estão lá. A função deles é a mesma, que no caso aqui, esse Samson, que capta o bumbo da bateria, sons graves. Então o som mais grave do bumbo, pum, 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 é captado por esse tipo de microfone kick. Esse aqui é de outra marca, mas é parecido com aquele AKG. Esse aqui é um microfone dinâmico também, que é para captar caixa de bateria e tons de bateria. Caixa de bateria é aquele tarol que fica próximo à perna do baterista, que ele bate com a baqueta. Então aquilo ali é a caixa de bateria. Os tons são aqueles tambores menorzinhos que ficam ao redor da bateria, são usados também. E esse aqui eu já falei dele, tá bom? Que é o mesmo daquele preto. Bom, são esses os itens que a gente usa para captar os sons dos instrumentos. Esse é uma malinha que a gente tem vários microfones dentro. E daqui a pouco eu vou falar um pouco mais do programa de gravação que a gente usa. Falando aqui rapidamente dos programas, eu gosto de utilizar o Pro Tools, porque é uma plataforma mais intuitiva, que é de uso profissional. Para quem quer se aventurar gratuitamente nesse universo de gravação, você pode baixar um Reaper, você pode baixar um programa gratuito na internet e sigam esses passos que eu estou falando para vocês. Sigam esses passos, como utilizar um microfone. Não precisa ser um microfone igualzinho eu mostrei para vocês, pode ser o mais simples. Temos muito microfone simples, como esse aqui, que pode ser utilizado como se fosse um coringa, viu, gente? Põe no violão, põe na bateria, usa para voz. Então você pode usar esses materiais um pouco mais baratos e os programas de gravações gratuitos que você baixa na internet, tá bom? Não precisa utilizar o Pro Tools, a gente tem outros programas na internet aí que a gente pode baixar, tá ok? Então, basicamente é isso. A gente vai voltar agora com a participação dos meninos. Então, gente, são esses os itens que podem ser utilizados para gravar em todos os instrumentos, tá? Desde o violão, que tem a caixa acústica, até o baixo, a guitarra e o teclado, que são elétricos. O teclado que dá o som do piano, o teclado que dá o som de sintetizador, o teclado dá o som de flauta, dá um som de um tanto de instrumentos virtuais, que hoje a gente tem, inclusive, os instrumentos virtuais, tá ok? Gente, então é o seguinte, a gente já falou de microfone, a gente já falou do programa de gravação, do que é necessário para se gravar uma música, onde encontramos as melhores gravações, em quais situações que a gente escuta uma música gravada, locuções, dublagem, tudo isso a gente faz, é um universo, e é um universo legal de se trabalhar. É o universo da música, da gravação, faz parte da cultura, faz parte da arte. A gente precisa, a música é essencial para a vida do ser humano, a música é essencial para nossa vida, para a gente viver uma vida mais alegre, mais divertida, a gente precisa da música. Então, a gente está aqui para mostrar para vocês como se faz essa gravação. Então, eu queria convidar aqui no palco para a gente gravar. A gente vai gravar aqui uma música.
Eu queria chamar o Paulinho Vibe. Chamar o Paulinho Vibe aqui. E aí, Paulinho? Como é que você tá? Aí, tem que perguntar, ele tem que responder no microfone. E aí, Paulinho? E aí? Beleza? Beleza. Qual música que você vai gravar aqui com a gente, Paulinho? Vou tocar agora Pantera Cor-de-Rosa. Pantera Cor-de-Rosa? Isso aí. Pantera Cor-de-Rosa, o Paulinho vai tocar aqui. Gente, Paulinho é músico, ele é músico violonista, guitarrista, ele toca diversos instrumentos. Ele vai estar em outro momento tocando teclado com a gente, Paulinho. O Paulinho toca esse instrumento aqui, que se chama percuteria, que é uma bateria misturada com percussão, porque a gente tem um carrom aqui, que é esse instrumento de madeira, carrom em espanhol, que significa gaveta. Então ele tem um som de bateria, mas também lembra o som de uma gaveta, porque ele é essa caixa aqui de madeira aqui atrás. Então a gente vai gravar o Paulinho aqui. Dessa vez no violão, viu, gente? Dessa vez ele vai gravar. Eu vou sentar aqui para a gente ligar o programa novamente. Então aqui vou monitorar aqui o violão dele por esse canal que eu estou recebendo aqui. Um canal aqui. Tá modulando aqui, gente. Sinal que tá ligado e ele já está tocando nas cordas do violão. Tá vendo? Tá modulando aqui, ó. Pode tocar, Paulinho. Tá, isso. Ele tá tocando aí, tá afinando o violão. Vou deixar ele afinar. Enquanto isso, eu tô preparando aqui, que o violão tá ligado aqui na placa, pra gente já começar a gravação. O Paulinho vai ficar à vontade ali, o tempo que ele precisar para gravar essa música. E é importante o músico estar relaxado, estar tranquilo nesse momento. Porque a gravação é uma fotografia. A gravação é uma fotografia do que ele está mostrando ali. Depois ele vai embora, a gravação vai ficar aqui, fotografada, vai ficar uma espécie de fotografia musical. E então vou falar pro Paulinho quando ele estiver pronto. Dessa vez a gente não vai usar uma função que a gente tem aqui no programa de gravação. Para ele não sair do ritmo, a gente utiliza o metrônomo. Dessa vez a gente não vai usar o metrônomo, que é aquele barulhinho que fica. Para ele não sair do ritmo, às vezes a música é mais rápida. Não vou usar essa função aqui no Pro Tools, não, porque ele está sem o fone, ele não vai escutar esse barulhinho rítmico que se chama metrônomo. Então não vou usar essa função. Ele vai tocar livre. Esse termo é ad libitum. Ele vai tocar livre. Mas ele, como é músico profissional, ele tem a total noção de ritmo. Então ele não vai sair muito fora do ritmo ou não vai sair nada do ritmo, mesmo sem o metrônomo. Então essa é uma função que a gente tem. Eu não vou precisar usar ela. Eu vou gravar o violão de uma forma bem natural, bem espontânea dele, utilizando os artifícios que ele quiser utilizar ali no violão. E ele vai tocar essa música de forma natural, que é a Pantera Cor-de-Rosa. Então, Paulinho, quando você estiver pronto, você me fala que a gente já começa a gravar. Ok? Tudo bem? Então a gente já vai começar a gravar. 3, 2, 1, gravando.
Gravamos? Então, gente, vou mostrar rapidamente. Não é o momento de eu mostrar, que eu quero que ele grava outra ainda. Só um pedacinho, vou mostrar só um pedacinho da música aqui para vocês, tá? Como é que ficou? Olha só. Olha que legal. Ele começa de levinho na música. Aqui a gente tem aqui, você pode ver, um gráfico de tudo que o Paulinho fez aqui. Você está com paciência de esperar, né, Paulinho? Paulinho é paciente. Então a gente tem aqui, gente, para vocês entenderem um pouquinho só rapidamente aqui do que o Paulinho fez. Ele começou a música Pantera Cor-de-Rosa bem de levinho aqui. E a gente tem esse gráfico aqui na timeline aqui, de tudo que o Paulinho fez. Ele começou de leve, que a música exige essa dinâmica, tocar um pouquinho mais leve, exige essa dinâmica. Então aqui a gente vê um desenho da tocada do Paulinho. Ó. Quando, né, esse início aqui, ó. Depois, olha para você, olha que interessante, ó. Depois ele vem aqui, ó. Ele aumenta a intensidade do som e a cor e o tamanho das ondas sonoras começam a ficar um pouco maiores. Olha, a partir desse momento aqui, ó. Depois ela ganha um ápice nessa parte, que ele aumenta muito, ó. E finaliza a Pantera Cor-de-Rosa. Então a gente tem aqui o desenho, a fotografia, a demonstração do que ele fez em gráfico. Eu falei que para vocês que a onda sonora, isso aqui é uma onda sonora, né? Essa senoide, que é a onda sonora, ela não é representada assim, ó, quando a gente vê na televisão ou algum gráfico assim. A onda sonora não é isso aqui. Aí eu vou mostrar aqui para vocês, ó, que é mesmo. Ela é uma ondinha. Aqui eu estou aumentando o máximo aqui para você ver que são ondinhas, as ondas sonoras, ó. Tá vendo? Que elas são assim. Olha só. Vou mostrar aqui, vou aumentar um pouco. Aí, tá vendo? Olha só, agora dá para ver direitinho que as ondas sonoras são ondas mesmo. São em formatos de ondas. São senoides. Tá bom? Paulinho, vamos gravar mais uma música? Vou deixar você escolher. Quando estiver pronto, só falar. Podemos? Então, 3, 2, 1, gravando. Legal, legal. Essa do Bob Esponja, aí, ó, gente, tá vendo? Um desenho animado, a gente tá gravando a música do desenho animado aqui agora, ó. Depois a gente manda lá pro estúdio do desenho, eles colocam lá. Vamos dar uma ouvidinha como é que ficou? Então, gente, essa é a música do Bob Esponja. Olha pra você ver, a gente...
Ela é 2x4? Parece que sim, né? Pode ser, depende do compositor que fez essa música, ele pode ter dividido essa música 2x4. Se fosse dividir por 4x4, como que ficaria, gente? Ó, 4. 1, 2, 3, 1. Seria 4x4. E a Pantera Cor-de-Rosa? Agora me veio a curiosidade aqui. Como é que ela é dividida? Parece que é a mesma coisa. Ou pode ser 2x4, pode ser 4x4. E como que eu faço no Pro Tools, já que eu toquei nesse assunto, para mudar isso aí? Eu venho aqui no ritmo. O ritmo aqui está 120. O ritmo não, né, gente? O tempo, o beat dela, 120. Mas eu posso colocar aqui, ó, e vir aqui e colocar não, esse aqui eu posso tirar, posso mudar, colocar 3x4 ou 4x4. Aqui é o beat, mas tem uma função aqui que depois eu vou mostrar para vocês, que é o 3x4, 4x4, 6x8. E a gente tem mais, eu queria convidar aqui, a gente já gravou o violão, viu, gente? A gente tem um violão aqui com o Paulinho. Eu queria convidar aqui para gravar o baixo, agora é o Hugo Silva. E aí, Hugo, como estamos? Você vai ficar onde? Deixa eu dar um espaço para você ficar aí. Tudo bem, Hugo? Tudo bem. Hugo, qual instrumento que você vai gravar? Esse aqui é um contrabaixo elétrico, 4 cordas. Esse aqui. No caso, ele não tem a caixa acústica, igual você falou. Ele é maciço e precisa de ligar no cabo para poder sair. Legal, Hugo. O Hugo, gente, é baixista. Ele é técnico de áudio, produtor musical. E ele vai estar aqui com a gente. Eu queria que agora a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos gravar o Hugo no baixo. Nós vamos gravar aqui o baixo. Vocês já estão conseguindo escutar o som do baixo aí, ó. Que o Hugo tá afinando aí, tá regulando tudo. O Paulinho tá ali pronto para gravar também. Eu vou pedir para eles escolherem uma música para gravar aqui pra gente, viu, gente? Nós vamos aqui escolher uma música. E aqui, vocês estão vendo que eu já marquei aqui no programa para gravar baixo e já marquei aqui para gravar violão. Estão piscando, prontos para começar. Então eu vou gravar eles fazendo uma música e, juntamente. Vocês vão ver, vocês vão conseguir enxergar eles gravando aí como se fosse um show. Com total sincronismo, o violão fazendo a parte dele, o baixo fazendo a parte dele. Vocês vão ver que legal que vai ficar, tá bom? Vocês estão prontos? 3, 2, 1, gravando.
Nem queria que acabasse, estava tão legal, estava começando a ficar legal, vocês acabaram a música. Esse estilo que eles gravaram, gente, é o blues, tá? É muito utilizado, a escala que eles utilizaram aqui, uma escala de 5 notas, né, Hugo? Eles usaram muito uma escala de 5 notas, tanto o Paulinho quanto o Hugo usaram a pentatônica para fazer os solos. Então, é um estilo de música muito legal, que é o blues, que a gente tem também, nós aqui brasileiros temos influência do blues. E é isso aí, gente. Eu agradeço a participação de vocês. E vamos escutar um pedacinho de como ficou? Aí, gente, dessa vez vocês estão vendo 2 canais, ó. Tá escutando aí o violão. Se eu quiser escutar só o baixo, ó. Só o baixo, ó, que tá rolando, ó. Tá rolando só o baixo, porque tá solado. Agora eu coloco o violão junto. E só o violão. Só o violão, ó. Só o violão tocando. Baixo. Olha que legal. Bacana, né, gente? Conseguimos gravar 2 instrumentos já, o baixo e o violão. Obrigado, Paulinho. Obrigado, fiquem à vontade aí, se quiser ficar, se quiser ir. Deixa eu tirar aqui da gravação, que já gravou mesmo. Obrigado, Paulinho. Obrigado, Hugo. É isso aí, gravação de uma música, como funciona. Com participação especial e tudo aí. E agora a gente vai voltar falando dos temperos da música, que são as mixagens e as masterizações, os efeitos. E vou falar alguma coisa aqui também no microfone para a gente testar ele. Tivemos aqui falando de diversos tópicos da gravação. Falamos um pouco da história da gravação, como ela surgiu, como ela era utilizada. Falamos também dos itens que a gente utiliza, né? Microfones, programas de áudio, placa de som, placa de áudio, instrumentos musicais. Depois a gente teve aí a gravação, como é que fica gravando, né? A gente gravou o Paulinho no violão, gravou o Hugo Silva no baixo. E vou mostrar aqui para vocês agora um outro tópico, já com as gravações feitas. Olha que legal. Estou aqui com as imagens aqui no programa de gravação. Então a gente tem essa gravação aqui da Pantera Cor-de-Rosa. Tá vendo que a gente tem aqui na cor verde o violão e temos a senoide, que ela representa aqui no gráfico, na timeline aqui do Pro Tools. Esse gráfico completo aqui foi a gravação do Paulinho no violão. O que a gente pode variar e mexer aqui? Esse aqui é um canal como se fosse a mesa de som que tivesse sido ligado. Então a gente tem aqui, na outra parte do Pro Tools, o canal que foi ligado ao violão. Eu posso colocar aqui um plugin, que eu acho que vai ser interessante, que é um plugin de equalização. Desse plugin aqui que eu estou usando de equalizador. É um equalizador no Q, né? Q37 aqui, Q37, que ele mostra para a gente esse gráfico aqui de grave, médio, agudo. Então, se a gente escuta esse violão normal, eu posso tirar do violão já, sabendo que ele não trabalha abaixo de 50 ou até mais um pouco, eu posso tirar um pouco desse grave
para ganhar amplitude sonora, para ganhar ganho, porque aí eu tirei um pouco daquela sujeira do grave que eu não estou utilizando do sub, e ele ganha um pouco. Mas eu posso tirar mais? Não, porque o que vai acontecer se eu tirar muito grave? Vira violão de plástico, fica com som de plástico. Aí eu volto o grave na medida certa. Na medida certa o grave. Na mesma coisa o agudo. Vamos tirar agudo para ver o que acontece? Aí fica muito grave, né? Fica muito grave o som. Eu vou colocar mais agudo para dar brilho, olha. Como é que fica mais bonito? Então eu ganho brilho, ganho volume. Ele utilizou muitas cordas agudas ali, então isso abrilhanta ainda mais. Esse plugin é um plugin de equalização, de limpeza. Eu estou dando brilho, tirando sujeira do grave, no caso ali. Então eu utilizo esse plugin em que instrumentos? Quase todos. Eu posso tacar Q37 aí, esse plugin do meu programa, da minha plataforma de gravação. Eu posso usar mais alguma coisa? Posso. Para brincar, eu posso usar esse plugin aqui, ó, eu posso usar um reverb. O que é o reverb, gente? Eu falei do equalizador, né? O reverb, ele é uma ferramenta para me dar profundidade. Qual profundidade? A profundidade de uma igreja, de uma caverna, uma profundidade. Como se eu estivesse num lugar mais... Aí, ó, o reverb aí, chegando. Tá vendo aqui? Parece que eu falei, o reverb chegou. O reverb, ele te mostra uma profundidade, como se estivesse numa igreja, num lugar sagrado, como se estivesse num lugar mais amplo. Se eu tô na rua, tem reverb? Não tem. Tem carro passando, tem gente andando, tem o ar livre. O ar livre não te dá essa sensação de igreja, de coisa grande. Então, olha só que legal que vai acontecer na hora que eu ligar esse reverb. Olha só. Vou tirar um pouco aqui. Deixar um pouco mais... Aí eu já tenho o equalizador ligado. E agora eu vou colocar junto um reverb. Bem pouquinho. E depois vou aumentar para vocês verem a diferença, tá? Vou aumentar. Viram como que dá profundidade quando você coloca o plugin do reverb? Esse é um plugin de reverb. Agora vamos brincar um pouco com outro plugin. Vou tirar esse reverb por enquanto, depois qualquer coisa a gente volta com ele. E vou colocar agora um delay. O que é delay, Dudu? Delay é o seguinte... É uma repetição, é um atraso. Na verdade, a palavra delay significa atraso. Então, se eu atraso o som para acontecer, mas eu não desprezo o som que já aconteceu no presente e coloco um atraso, vão ficar tipo assim, 2 sons. Olha que legal. Primeiro eu vou colocar um pouco menos aqui do que está. Só para... Olha que legal!
Tá vendo que tem essa repetição? Olha que legal. Tem uma repetição, olha. São 2 ou mais violões, dá a entender que são mais pessoas tocando a mesma música, porque tem repetição. Sabe um evento engraçado, assim, um exemplo de delay? Vocês já ficaram na frente de uma escada grande, como se fosse pode ser a escada da escola aí, da quadra de vocês, da escola. Se você dá um som, um grito, ou fala oi, bem alto, assim, de frente para essa escada da quadra, o seu som vai repetir. Por que repetiu? Porque você gritou, o som bateu na escada, voltou para você. Então você vai ver 2 oi, oi, oi. O outro é mais baixinho, que é a resposta, a batida na escada e a volta. Um lugar grande, que tem uma escada que vai bloquear o oi que você está dando, o grito que você está dando. Então, mais um exemplo aqui. Já que eu falei de voz, eu vou deixar esse delay aqui desligado. Depois eu volto com ele, não tem problema não. Só para mostrar para vocês, eu vou abrir um áudio aqui, um canal, escrito voz. Esse canal de voz, a gente vai fazer alguma coisa, vai gravar alguma coisa aqui. Aqui, ele apareceu aqui para mim, ó. A voz aqui, ó. Que provavelmente vai funcionar com esse microfone. Cadê o microfone aqui? Por que ele não apareceu? Liguei ele aqui. Deixa eu ver aqui onde ele tá. Tá ligado aqui, ó. Ah, tá. Deixa eu mudar aqui o lugar que ele tá aparecendo o microfone, que é o... Ele vai ser o 1. Ah, apareceu pra mim, ó. Oi, oi. Vou gravar naquele microfone alguma coisa. Não sei o que eu vou gravar ainda não. Vamos ver. Já coloquei para gravar. Estou utilizando aqui essa fala que eu estou dizendo aqui para vocês. Vou falar qualquer coisa, mas já está gravando. Só para você ver o som que esse microfone condensador está captando na oficina Gravação de uma Música Como Funciona, do projeto Música nas Escolas. Olha só, estou gravando a minha voz está passando por esse microfone condensador, está indo para a placa de áudio, da placa de áudio está indo simultaneamente para o meu computador, e o meu computador está exemplificando, fotografando, gravando ali na senoide o áudio que eu estou enviando pela minha voz e captado pelo microfone. Aí vocês vão ver que legal que eu vou fazer aqui com a voz, que é um efeito, talvez usado muito na dublagem de desenho animado. Vou mostrar para vocês como que vai ficar legal a voz com esse efeito que eu vou colocar aqui. Posso colocar um delay, posso colocar um equalizador, mas eu vou colocar um pitch, que eu vou mudar o tom da minha voz, tanto para o grave quanto para o agudo, para você ver como que ficou legal essa modulação que eu fiz na minha voz, tá bom? Posso ir? Vou mostrar agora para vocês aqui no programa. Olha só, gente. Parei de gravar e agora vou exemplificar aqui o que eu falei. Olha que legal que vai ficar essa gravação. Aqui eu já tenho ela para mostrar de cara, né? Pronto. Já coloquei para gravar. Tá vendo a minha voz? Utilizando aqui essa fala que eu estou dizendo aqui para vocês.
Vou falar qualquer coisa. Vou aumentar um pouco. Mas já está gravando. Só para você ver o som Olha o som. que esse microfone condensador está captando na oficina Gravação de uma Música Como Funciona, do projeto Música nas Escolas. Olha só, tô gravando a minha voz. Tô Minha gravando, voz tá gravado. passando por esse microfone condensador. Aí eu vou Está mudar o indo pra tom dela, placa olha de só, áudio. que legal. Da placa de áudio está indo simultaneamente para Tá o vendo que meu legal? computador. E o meu computador está exemplificando. Se um adulto ou uma criança for fazer esse som de um desenho animado, do Alvin e os Esquilos, pode ser, sei lá, um desenho animado qualquer aí, e o bichinho for muito pequenininho, provavelmente ele vai usar esse efeito aqui que eu estou usando, que é o pitch shift, que ele muda o tom da voz. Olha como é que fica, olha. Deixa eu voltar aqui que saiu do lugar. Peraí, tô voltando. Vá, estou utilizando aqui essa fala que eu estou dizendo aqui para vocês. Vou falar qualquer coisa, mas já está gravando. Só para você ver o som que esse microfone condensador Eu coloquei a voz como se fosse o Alves Esquilos aqui pra gente ilustrar, né? Mas se eu quiser, eu posso colocar a voz de um gigante, por exemplo. O João o Pé de Feijão, aquele gigante lá. Vá, estou utilizando aqui essa fala que eu estou dizendo aqui para vocês. Vou falar qualquer coisa. Normal. Mas já está gravando. Só para você ver o som que esse microfone condensador está captando na oficina Gravação de uma Música Como Funciona, do projeto Música nas Escolas. Olha só, tô gravando minha voz. Que voz, hein? Que voz diferente que ficou, né? Bem grave, né? Bem grave. Então é isso, gente. Esse é um efeito assim que muda radicalmente a voz. Eu posso, na música, na canção, aqui no caso foi uma locução, né? Deixa eu colocar aqui normal. No caso da locução, a gente mudou aqui um efeito especial. Mudou drasticamente. Mas o delay, só para ilustrar, para finalizando já e agradecendo vocês de estarem participando. Aqui um delay colocando assim. Claro que a gente tem que regular ele depois, não é colocar e deixar, tem que regular. Vá. Estou utilizando aqui essa fala que eu estou dizendo aqui para vocês. Vou falar. Essa repetição é o delay, que é utilizada também, fica interessante na voz. Não tanto igual está aqui, eu posso regular para menos, uma repetição. Vá. Estou utilizando aqui essa fala que eu estou dizendo aqui para vocês. Vou falar qualquer coisa, mas já está gravando. Só para você ver o som que esse microfone. É um efeito muito interessante que a gente pode utilizar aqui, o delay. Na voz também é muito utilizado, mas muito mesmo, reverb. Vá. Estou utilizando aqui essa fala que eu estou dizendo aqui para vocês, que eu vou mudar o tom da minha voz, tanto para o grave quanto... Esse é o reverb que a gente usou agora. E por último, e encerrando já a oficina, eu vou exemplificar aqui um pouco. Já nessa música que teve o baixo e a guitarra, essa música aqui, que teve o baixo e a guitarra, já com o equalizador, o que eu vou fazer? Esse é o máximo que eu consegui de volume nessa canção. Só que eu tenho outro artifício aqui para um pouco mais de ganho, que se chama masterização, e eu utilizo esse plugin
para me dar esse ganho. Então eu já tenho a música no ganho máximo. Esse é o ganho máximo da música. Esse é o ganho máximo dos instrumentos e da placa. Mas eu tenho um plugin de masterização que eu vou aumentar aqui gradativamente para a gente masterizar essa música de uma forma que eu, pelo menos nesse primeiro momento, não é uma masterização refinada, eu consiga pelo menos um pouco mais de ganho. Veja como que fica. Viu só? Sem ele, sem o plugin, com o plugin. Valeu, gente! É isso aí, mostrando um pouco do plugin de master para vocês, finalizando essa oficina aqui, para vocês terem um pouco de ideia do que acontece com uma música masterizada, que ela ganha um pouco mais de volume mesmo, para ser apresentada numa música na rádio, para não ficar aquela música mais baixa, ser melhor representada no celular, que hoje todo mundo escuta música no celular. E é isso, espero que tenha gostado. E que pena que a gente não está aqui numa escola cheio de alunos, cheio de gente pulando, mas não vamos deixar de enviar para vocês esse material, que é a oficina de cada um da música nas escolas aqui. Espero que tenham gostado. Obrigado, gente. Valeu. Meu nome é Dudu Mendes. Até a próxima.